Torcedor, presta atenção, porque tem algo grande acontecendo no Parque São Jorge. As últimas horas foram intensas, cheias de movimentações nos bastidores. Decisões que ninguém esperava e uma situação que pode mudar completamente o rumo do Corinthians nos próximos dias. Tem nome pesado rondando o clube, tem gente importante sendo questionada, e até dentro do elenco o clima já não é mais o mesmo. É o tipo de semana em que o torcedor sente que tem coisa acontecendo por trás das cortinas, e hoje eu vou te contar o que ninguém tá dizendo por aí. O vídeo de hoje tá cheio de bastidor quente, de informação exclusiva e de reviravolta, daquelas que fazem o coração da fiel bater mais forte, pra bem ou pra mal. E ó, se você é um torcedor fiel de verdade, já se inscreve no canal, deixa o like e assiste até o final, porque no fim eu quero saber o que você acha de tudo isso. Se o Corinthians tá mesmo no caminho certo ou se tem coisa errada demais acontecendo nos bastidores. Agora bora para a primeira notícia do Corinthians de hoje. Nos últimos dias, o nome de Tite voltou a circular com força nos bastidores do futebol brasileiro. O treinador, ídolo eterno do Corinthians e bicampeão brasileiro pelo clube, já deixou claro que pretende retomar a carreira em 2026. Segundo pessoas próximas, ele está se preparando com calma, estudando o mercado e querendo um projeto sólido, algo que realmente faça sentido dentro e fora de campo. E é lógico que quando o nome de Tite aparece, o coração do torcedor corintiano dispara. Afinal, não dá para esquecer o que ele representou no Timão: títulos, entrega, identidade e aquele futebol competitivo que a fiel tanto ama. Mas calma, porque dentro do clube a história é outra. A diretoria do Corinthians segue bancando Dorival Júnior com força total. Segundo informações apuradas nos bastidores, o técnico tem respaldo total do presidente e do diretor Fabinho Soldado, que é um dos grandes defensores da continuidade do trabalho. O entendimento lá dentro é o seguinte: Dorival foi muito prejudicado pelas lesões e por um elenco que durante boa parte do Brasileirão ficou totalmente desequilibrado. O Corinthians perdeu peças importantes e mesmo assim conseguiu arrancar resultados fundamentais. Por isso, a diretoria considera injusto avaliar o treinador sem levar tudo isso em conta. E olha, a confiança é real. Fontes próximas garantem que Dorival tem o elenco nas mãos, o grupo respeita o trabalho dele e acredita no projeto. O plano é claro: manter a estabilidade, segurar a bronca até o fim do campeonato e avaliar tudo de forma mais ampla só depois da temporada. Mas como a gente sabe, o torcedor vive o presente, e o presente do Corinthians está dividido entre a esperança e o drama. No último jogo, o Timão venceu o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena por 1-0. Somou 36 pontos e conseguiu respirar um pouco mais longe da zona do rebaixamento. O trio Jim, Garro, Yuri Alberto e Mateuzinho começou junto e o time mostrou intensidade, criou chances e fez uma partida convincente. Mas a alegria durou pouco. Logo depois da vitória, o jornalista André Hernan soltou uma bomba. O Corinthians foi novamente punido com um transfer ban, dessa vez por causa de uma dívida de R$780 mil com o Cuiabá, referente à compra do volante Ranieri. Isso mesmo. O clube foi notificado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, CNRD, e agora está proibido de registrar novos jogadores até quitar essa pendência. A decisão veio através do relator Marcelo Lessa, e a notícia caiu como um balde de água fria dentro do Parque São Jorge. Segundo o Corinthians, houve um mal-entendido. O clube alegou que havia um acordo de prorrogação de 5 dias no pagamento, o que significaria que a parcela ainda não estava em atraso. No planejamento interno, o pagamento estava marcado para quarta-feira, 22. Mas a CNRD não esperou e já aplicou a punição. E como se não bastasse, esse não é o único problema jurídico. O Timão ainda tem pendências envolvendo Félix Torres e o Santos Laguna, e recentemente foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte no caso do argentino Matias Rojas, por quebra de contrato. Ou seja, o setor jurídico do clube está sobrecarregado tentando apagar incêndios que não param de surgir. Enquanto isso, a torcida fica dividida. De um lado, quem acredita no trabalho do Dorival e enxerga a evolução dentro de campo. Do outro, quem teme que a bagunça fora das 4 linhas acabe comprometendo o que o time vem tentando construir. E no meio dessa confusão toda, aparece ele, craque Neto, sempre com aquele jeito explosivo, colocando lenha na fogueira e mexendo com o emocional da fiel. Durante os Donos da Bola, o ex-camisa 10 foi enfático. Escutem o que eu tô falando: o Corinthians vai para a Libertadores nesse ano. Vai conseguir ficar na pré-Libertadores. O Corinthians vai passar Vasco, Fluminense e vai para a pré-Libertadores. A declaração pegou todo mundo de surpresa, mas também trouxe um sopro de otimismo para parte da torcida. Neto destacou o crescimento do time, principalmente após a vitória contra o Galo, e acredita que o Corinthians tem força suficiente para reagir e sonhar alto. No momento, o Timão está na 11ª colocação, com 36 pontos em 29 rodadas, 10 a menos que o Bahia, que fecha o G6. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o Corinthians tem 1,5% de chance de ir para a Libertadores. É pouco, mas como o próprio Neto diria, com a fiel empurrando, tudo pode acontecer.
E convenhamos, o Corinthians é um clube que vive do improvável. Quando todo mundo desacredita, é justamente aí que o time cresce, se une e dá a volta por cima. Mas o torcedor quer ver resultado, quer ver vontade, quer ver entrega. Enquanto Tite observa de longe, se preparando para voltar em 2026, o Corinthians tenta colocar ordem na casa, driblar os problemas financeiros e manter o foco dentro de campo. O momento é de decisão, e qualquer deslize pode mudar o rumo da temporada. E aí vem a grande pergunta: será que o Corinthians deve insistir no projeto com Dorival, acreditando que a estabilidade vai trazer frutos a longo prazo? Ou o clube deveria já começar a sonhar com o retorno de Tite para 2026? O que a gente sabe é que, por enquanto, não existe nenhuma conversa entre Tite e o Corinthians. A diretoria garante que está 100% focada em dar estrutura e respaldo ao Dorival. E ele, por sua vez, continua tentando reconstruir o espírito competitivo da equipe, mesmo com todas as dificuldades. No fim das contas, o torcedor é quem sente tudo isso mais de perto: a esperança, a frustração, a raiva e o amor. Porque ser corintiano é exatamente isso: viver intensamente cada fase, acreditar mesmo quando parece impossível e carregar no peito aquele orgulho de nunca abandonar o time. E olha, com o histórico que o Corinthians tem, ninguém duvida que o impossível pode acontecer. Se o time embalar, se os lesionados voltarem e se as coisas começarem a se encaixar, essa história pode mudar rapidinho. Mas agora eu quero saber de você, torcedor fiel. Você acredita que Dorival é o cara certo para continuar esse projeto? Ou acha que o Corinthians devia abrir espaço para um possível retorno do Tite em 2026? E sobre o transfer ban, o que você acha que está acontecendo nos bastidores para essas dívidas não pararem de surgir? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque ela é importante demais para a gente entender o sentimento da fiel. E se o torcedor achava que as notícias paravam por aí, segura mais essa, porque o cenário do Corinthians pro ano que vem ainda tem muita coisa indefinida, principalmente quando o assunto é Maicon e a continuidade de Dorival Júnior no comando técnico. Vamos começar pelo meio-campo, porque o camisa 7, que voltou a jogar bem e virou peça-chave pro Dorival, pode estar de saída na próxima janela de transferências. Isso mesmo. A situação de Maicon, que parecia resolvida, voltou a preocupar o torcedor e até a diretoria. Com o novo transfer ban confirmado pela CNRD por causa da dívida com o Cuiabá, o Corinthians não pode registrar novos jogadores até quitar o valor pendente. E isso impacta diretamente nas negociações, inclusive a do próprio Maicon. O volante pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia e o clube europeu já deixou bem claro: não quer mais empréstimo. A pedida agora é compra definitiva, algo em torno de 2 milhões de euros, cerca de 12,5 milhões de reais na cotação atual. O problema é que o Timão ainda deve aproximadamente 1 milhão de euros ao Shakhtar, referentes aos dois empréstimos anteriores, o de 2023 e o atual, de 2024. Ou seja, o Corinthians precisaria pagar o que já deve e ainda desembolsar uma bolada para conseguir manter o volante em definitivo. Nos bastidores, a diretoria sabe que é uma missão difícil, especialmente com o caixa apertado e o clube convivendo com tantas punições financeiras. Mesmo assim, Dorival vem pressionando internamente pela permanência do jogador, porque considera o Maicon um nome essencial no seu esquema de jogo. E dá para entender. Desde que o técnico chegou, o Maicon recuperou o bom futebol, passou a ter sequência e voltou a ser aquele motorzinho no meio de campo, marcando, distribuindo o jogo e até aparecendo para finalizar. No total, já são 236 partidas, 18 gols e 16 assistências com a camisa do Corinthians. Uma história que o torcedor respeita. Mas o Shakhtar também tem os seus planos. A imprensa ucraniana aponta que o clube não descarta reintegrar Maicon ao elenco europeu para a temporada 2025-26, principalmente por conta do bom desempenho recente. E o contrato dele por lá vai até junho de 2027. Então o torcedor pode se preparar, essa novela promete render. O Corinthians quer segurar o jogador, mas tudo vai depender da situação financeira e, claro, da resolução do transfer ban. Agora, se o tema incerteza já domina os bastidores sobre o elenco, a situação do comando técnico também começa a ser debatida nos corredores do Parque São Jorge. Mesmo com a vitória sobre o Atlético Mineiro e a melhora pontual do time no Brasileirão, Dorival Júnior ainda vive sob pressão. O Corinthians continua oscilando demais, vence um jogo, perde o outro, e não consegue engrenar uma sequência de resultados que devolva tranquilidade ao torcedor. A equipe até mostrou evolução, mas a proximidade com o Z4 ainda preocupa. Hoje o Timão tem 36 pontos, ocupa a 11ª colocação, mas está apenas 5 pontos acima da zona de rebaixamento. E dentro da diretoria já existe uma avaliação clara: se o time não conquistar uma vaga na pré-Libertadores ou não vencer a Copa do Brasil, a permanência de Dorival em 2026 fica seriamente ameaçada. O entendimento é que o treinador precisa entregar um resultado esportivo concreto para justificar a continuidade do projeto. Caso contrário, o clube deve considerar uma mudança de comando, e aí entram dois nomes de peso no radar: Tite e Renato Portaluppi. Ambos estarão livres no mercado em 2026, e tanto a torcida quanto parte da diretoria enxergam neles opções de peso para liderar uma nova reconstrução.
caso Dorival não atinja os objetivos da temporada. E não é só o treinador que pode sair, viu? Até Fabinho Soldado, diretor de futebol e um dos principais defensores do Dorival, tem futuro incerto. Rumores fortes nos bastidores indicam que Osmar Stabile, um dos nomes mais influentes do clube hoje, não quer manter ninguém ligado à antiga gestão de Augusto Melo. Isso significa que mudanças grandes podem acontecer não só no campo, mas também na estrutura interna. Mas enquanto tudo isso se desenrola, o torcedor segue fazendo o que sempre faz, apoiando. E mesmo com todas as turbulências, a Fiel continua empurrando o time dentro e fora de campo, acreditando que o Corinthians vai dar a volta por cima de novo. E olha, com essa camisa, com essa torcida e com a história que esse clube carrega, a gente sabe que o impossível nunca é impossível. Agora é com você, torcedor fiel. O Corinthians deve fazer o esforço e comprar o Maicon em definitivo, mesmo com a situação financeira apertada? E na sua opinião, Dorival merece seguir no comando em 2026 ou já tá na hora de uma nova cara no banco de reservas? Deixa aqui nos comentários o que você acha, porque a voz da Fiel é o que move esse canal e esse clube. E claro, se você ainda não deixou o like e não se inscreveu, faz isso agora para fortalecer o canal e mostrar que o Corinthians não caminha sozinho. Aqui é Corinthians, irmão. E como sempre, vai Corinthians!